Bom dia, turminha. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí de Geografia, Bacias Hidrográficas Brasileiras, professor Adriano Santos. Um forte abraço, saudade de todos e vamos nessa. Galera, nessa primeira aula, eu vou estar destacando para vocês a importância da hidrografia, né? A importância das bacias hídricas no Brasil, certo? E algumas características e composições. Queria ressaltar para vocês, turminha, o seguinte: existem dois aspectos dentro das características das bacias hídricas que, de fato, são importantes no entendimento, principalmente nas questões de Enem. As questões do Enem sobre bacias hídricas, elas prezam por dois aspectos. Uma é a utilização da bacia, como é que essa bacia ela é utilizada, e segundo, qual é a composição natural física dessa bacia hidrográfica. A princípio eu estou falando de bacia, mas de fato o que é uma bacia hidrográfica? A bacia é o conjunto de rios afluentes e subafluentes, é o conjunto desse fluxo hídrico, certo? A hidrografia aplicada, de fato, ela possui três demandas, né? Três caracterizações, que é a ocupação da bacia, local físico, os recursos hídricos, tá? Que tipo de recurso? Como é que ela depende? Quais são as características de dependência da bacia? E, por último, as questões ambientais, né? A gente, ao longo dessa semana, vai estar falando aqui, o professor também já colocou um vídeo no YouTube sobre questões de meio ambiente das bacias, certo? No que tange as secas do Nordeste, do Sudeste, as questões que envolvem também o fenômeno chamado El Niño, tá bom? Tudo isso a gente vai falar. Mas de fato, turminha, como eu coloquei para vocês, bacia hídrica é o conjunto de afluentes, subafluentes. A gente vai falar um pouquinho aqui também sobre os tipos de bacias hidrográficas, divisores de água dos rios brasileiros, tá? Se der tempo também a gente vai passar sobre as questões dos rios e seus elementos, as características, tá bom? As características, eu vou estar passando agora aqui o slide para vocês. Estou com um probleminha aqui. Deixa eu ver agora. Deu uma demoradazinha aí, mas já foi. Aqui vocês estão vendo toda a área, né, todo o mapeamento do que tange as grandes bacias. Essa parte azul aqui, ó, bacia do Paraná, bacia do São Francisco, né, Tocantins, Araguaia, bacia do Rio Amazonas, tá bom? Mas a gente vai falar um pouco delas na próxima aula, não agora, certo? Então, bacia hidrográfica, olha aí, observa aí na tela. O Brasil apresenta grande quantidade de rios reunidos em conjuntos conhecidos como bacias hídricas, como eu falei para vocês. As bacias elas são divididas em dois tipos, as principais e as secundárias, tá bom? Entre as bacias destacamos as principais. Esse destaque que eu coloquei, Amazonas, Tocantins, Araguaia, São Francisco, que é a platina, é com relação às suas questões econômicas e ao volume de água, certo? Passando um pouco adiante, dentro dos conteúdos, elementos de um rio, ciclo, tipos de drenagem, foz ou desembocadura, vazão de um rio, as suas influências climáticas, né? Então eu vou estar passando para vocês as principais características da bacia hídrica, fazer um resumão para vocês, né? A bacia hídrica do Brasil, elas são divididas em bacias independentes e as bacias secundárias. As principais elas são chamadas de bacias independentes, tá? E as menores bacias elas são chamadas de bacias secundárias, tá bom? A característica geral da bacia hidrográfica do Brasil, certo? Planalto das Guianas, né? Os principais divisores de água dos rios brasileiros. Planalto das Guianas, Planalto brasileiro e a Cordilheira dos Andes é um dos principais divisores de água, certo? Trazendo também os seus elementos, as suas características, as fases dos rios. Isso também está num slide detalhado. Fase da juventude, maturidade e velhice. Tipos de drenagem, turma.
Os rios brasileiros, vocês sabem que eles nascem no continente e acabam saindo para o Oceano Atlântico, saindo entre aspas, né? Esse tipo de drenagem ela é chamada de drenagem exorreica, é quando os rios desaguam em oceanos e mares. Essa aqui é a bacia amazônica, né? Observem, a maior bacia hídrica do nosso país, porém existe uma situação peculiar. Ela é uma bacia que ela não nasce no nosso país, né? Ela é uma bacia que nasce na parte, aqui, deixa eu ver meu mouse aqui, ela nasce aqui, ó, na Cordilheira Andina do Peru e vai desaguar através do degelo, né, para o nosso país, certo? A caracterização dos rios quanto à sua vazão, turma, a vazão ela pode ser intermitente ou perene. O que significa intermitente? Durante os períodos de estiagem, reduz o volume ou quase que secam, tá? Os perenes, eles nunca secam. Uma boa parte dos rios brasileiros, eles são perenes, eles não secam, tá bom? Essa é uma caracterização quanto à sua vazão. Regime dos rios. Existem dois tipos de regime, tá? O regime pluvial e o regime nival. O pluvial depende de precipitações de chuva. Com isso, nós temos aqui, ó, essa parte norte do país, tá? Tendo os dois regimes. Professor, pode ter dois regimes, o rio, a bacia hídrica? Tanto pode que a região norte ela possui tanto pluvial quanto nival. Pluvial, chuva; nival, derretimento dos gelos, certo? Então, caracterização de maneira geral dos rios brasileiros: caudalosos, de regime pluvial; perenes; foz do tipo em estuário. Existem dois tipos de foz, delta e estuário. Qual é a diferença, professor? Estuário, existe uma vazão diretamente ligada ao oceano. A foz em delta, os deltas são formações rochosas, formações de rochas sedimentares. Não é o caso do nosso Brasil, tá? Predomínio de rios de planaltos, tá? 80% da nossa bacia hídrica estão em rios de planaltos, favorecendo, né, a construção de hidrelétricas, o potencial hidráulico do nosso país. Uma boa parte das hidrelétricas do nosso país estão em localidades do relevo de planalto, certo? Pequena quantidade de lagos, geralmente em restinga. Existe um aspecto peculiar do nosso país, turma. O nosso país, ele não é a parte hídrica, nós não temos lacustre. O que significa lacustre? São rios que são próximos a lagos, com utilização de lagos. Nós não temos muitos lagos no nosso país, tá? Principalmente para navegação. Predomínio da drenagem, ela é 90 a 95% exorreica. Só ressaltando aqui essa área do Pantanal Mato Grossense, que não é exorreica, ela acaba ficando, entre aspas, no nosso continente, ela não vai desaguar no Oceano Atlântico. Com isso, né, 95% do tipo de drenagem ela é exorreica, certo? Turminha, e eu não vou me alongar muito, tá? Apresentei para vocês uma caracterização geral da forte abraço.